Olá, desenvolvedor! Seja muito bem-vindo ao episódio 43 dessa série, tá? E como você está aqui com certeza para aprender a programar melhor, tá? Então vamos diretamente ao assunto desse episódio. Bom, a gente vai incluir uma imagem no cadastro de produtos, ou a possibilidade do usuário incluir uma imagem no cadastro de produtos, tá? Vai ser show, porque a gente vai fazer isso tudo usando Ajax. Agora, como para fazer essa funcionalidade o vídeo ficaria muito grande, eu vou dividir em 2 episódios. Esse aqui você vai construir a geração ou gravação da imagem. Geração não, a gravação da imagem no back-end. No próximo episódio você vai exibir essa imagem na tela para o usuário. É um feedback, né? Digamos assim. Maneiro, né? Lembra também que o código-fonte está no GitHub, então você pode baixá-lo para entender melhor como a gente está avançando. É importantíssimo que você faça isso. Também, cara, curte aqui o canal e compartilha nas redes sociais. Assim, a gente continua a saga de disseminar o conhecimento Jedi da programação e você ajuda isso, cara. Você faz parte disso. Então, sem mais demoras, bora pro código. Então estamos aqui na nossa área de trabalho e vamos construir o upload da tela de produtos. Mas primeiro vamos dar uma olhada aqui na tela como ela está hoje, tá? Então, vamos lá, faz o login e aí a gente vai ver o login, ou melhor, o login, como está o produto aqui. Vai ver que ele está muito simples. O que a gente vai fazer é incluir um campo aqui para que seja adicionado, né, selecionado um produto, ok? Então, vamos lá, mão na massa. Primeira coisa que a gente precisa fazer é criar esse campo lá no client side. Então, nós vamos olhar aqui a view. Vamos lá, vamos ver se tem algum com 12. Não, não tem com 12 colunas. Vamos usar esse aqui como base. De 12, que ele vai ocupar toda a área ali. Teste imagem. Só que vai ser um text box. Opa, não. Antivírus, maluco. Text box. Text box vai ser testei imagem também. Agora eu tenho que modificar algumas propriedades. Então, primeira coisa é o type, que vai ser do tipo file. O segundo, eu já vou dizer quais são os tipos de arquivo que esse file, né, HTML, ele vai deixar a gente selecionar. Então, é o accept. É isso mesmo, accept. Tá dando vermelho ali, achei que tivesse errado. Vai ser o primeiro image JPG ou, com vírgula, image barra JPEG. A gente pode encontrar imagens JPEG, JPG nessas duas extensões, tá bom? Então tá, beleza. Aqui a gente identificou o MIME type, sei lá, tem gente que fala isso, que é o formato exato do arquivo. Ok, só com isso aqui a gente já pode testar e vamos ver qual é a diferença. Você vai ver que ela é muito simples, a gente fez, incluiu somente um campo aqui. E esse aqui é o formato padrão que o browser, o Chrome, ele oferece para a gente, tá? Então ele já de cara, ele faz isso, ok? Tudo bem. Então tá tudo direitinho aqui. O que a gente precisa agora fazer? A gente fez, digamos assim, a seleção daquele campo. Agora a gente precisa enviar essa informação, né, da imagem para o back-end. Onde a gente faz isso? Bom, de uma maneira geral, todos os cadastros eles têm essa funcionalidade no CADBase. Onde especificamente, vamos lá para baixo, excluir, confirmar. Nesse ponto aqui, a gente vai ter que alterar isso, tá?
E no produto a gente diz o que a gente quer enviar, né? Primeiro aqui a gente, nesse get dados form, a gente utiliza, né, no CADBase ele utiliza em alguns momentos aqui, eu acho que é só na hora de confirmar. Na hora de confirmar para enviar os parâmetros lá para o back-end. Então a gente vai ter que mudar aqui, né? E get dados inclusão também. Na hora que a gente clica no botão incluir, então para ele fazer alguma coisa, né, exibir alguma coisa, que aqui nesse set dados form, então eu tenho que colocar alguma coisa lá, tá? Ou seja, os dados, quando eu estou incluindo, dados vai ser tudo vazio, mas eu tenho que informar. Então vamos aqui. Primeira coisa, eu vou chamar um imagem e passar nada. Então, quando estiver incluindo, é esse aqui que ele vai fazer. Isso aqui a gente não vai mexer. Agora, aqui a gente já vai mexer, já tem alguma coisa bem diferente. O que é que a gente tem aqui? Bom, de um modo geral, a gente para enviar uma imagem, a gente precisa de um form. Só que a gente não tem um form dentro do nosso cadastro, tá? Ele usa tudo Ajax e tal. Então a gente não tem um form para automaticamente enviar isso. Então, por esse motivo, a gente pode utilizar um objeto, vamos colocar aqui, form, new form data. Pronto. Esse objeto do JavaScript facilita muito a vida quando a gente quer enviar dados no formato form para ele, tá? Então vou colocar aqui o retorno. E agora, o que a gente faz? Bom, esse carinha tem um método chamado append. Então, esse método a gente vai simplesmente colocar aqui em tudo quanto é canto. Devia ter copiado os outros também, né? Mas tudo bem. O primeiro parâmetro é o campo que vai ser enviado, o segundo é o valor. Então, campo e o valor que vai ser enviado. Mesma coisa para todos os demais. Pronto. Fechando aqui todos os campos. Agora falta fazer, deixa eu ver, Ctrl KD, falta fazer mais um, que é a imagem. O que vai ser a imagem? Vai ser o txt imagem, só que eu não vou pegar de val dele, não vou pegar nada, não é nada tão, é o próprio, é uma propriedade file, tá? Essa propriedade, por padrão, ela é um vetor, eu posso selecionar vários arquivos. No nosso caso aqui, não podemos selecionar vários arquivos, mas a propriedade é um vetor, então a gente vai obter o primeiro item daquela propriedade. Ponto. É só isso aí. Mas a gente ainda vai precisar de mais uma coisa. A gente vai precisar, aqui a gente tem isso, enviar também, cadê? Aqui, o unforged, porque senão vai dar problema lá, meu back-end. Pronto. Então, beleza. A gente basicamente modificou, que antes era a chamada de um objeto, né? Um objeto
anônimo do JavaScript agora pelo form data. E a única coisa diferente que a gente fez foi usar as propriedades aqui do arquivo para obter o nome lá do primeiro arquivo, né? Ou o primeiro arquivo, a referência dele, ou para preencher essa propriedade aqui do form. E o request verification token, né? Que a gente está também enviando aqui. Ah, isso aqui é dar erro. Tá tudo com vírgula. Pronto, estamos retornando aquele form. Beleza, simples. É isso aí que a gente precisa fazer. Bom, daqui o padrão, né, o script padrão toma conta. Mas para esse caso, para enviar especialmente esse campo aqui, o formato padrão do script não vai funcionar. Então a gente precisa vir aqui. Isso aqui a gente não vai mexer. Não vai mexer. Abrir form também não vai mexer. Criar linha grid também não vai mexer. Incluir não. 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 Aqui. Teremos que refatorar esse clique aqui no botão confirmar. Por quê? Porque a gente vai precisar usar o Ajax, né? A função Ajax ao invés do post, já que permite várias configurações, né? O Ajax ele é mais poderoso. O post é uma, digamos assim, uma forma de facilitar a execução lá do Ajax, da mensagem assíncrona, chamada assíncrona. Então o que a gente precisa? Bom, vamos lá. A gente vai precisar definir, vamos definir aqui. Aproveitar, peraí. Ordem. Vamos definir uma variável, que essa variável vai conter vamos ver assim, salvar customizado nu. Ela vai conter um método customizado de salva. Aí aqui eu vou verificar. Primeiro, se ela está preenchida, ou seja, se eu fizer isso aqui no JavaScript, é se ela é diferente de nula ou undefined, tá? E aí eu vou ver o tipo dela, se o type of dessa coisinha aqui for igual a um function, aí sim, eu vou executar essa function. Aqui eu estou verificando se é um function mesmo, né? Legal, bem legal isso. Então, o que eu vou fazer? Bom, eu preciso enviar a URL, porque a URL está aqui. Preciso enviar os parâmetros. Os parâmetros foram obtidos pelo getDadosForm, que no final das contas é isso aqui. E vamos lá. Eu preciso também enviar isso aqui, ó. Na verdade, esse trecho aqui todo, ele precisa ser generalizado, tá? Então vamos lá. O que eu quero dizer com generalizado? Vou ter que virar função, mas... Então vamos lá. Bom, qual nome eu vou chamar essa função aqui? Salvar. Ok. Pronto, salvar ok. O que ele está necessitando? Do response, do parâmetro. Acho que é só isso. Response e parâmetro. Beleza. Então aqui eu vou passar como parâmetro aquela função. Também vou criar uma outra função aqui. Só que essa vai ser mais simples. Vou chamar quando der o erro. Ela vai conter somente a exibição daquele switch alert. Então, pronto. Isso vai acontecer, eu vou ter que criar um método onde eu quiser, né? Onde eu precisar fazer o salvar customizado.
E aqui, do jeito antigo, né? Eu vou fazer. Primeiro é o response. E o segundo é o param. Pronto. Então tá beleza. Agora o negócio tá legal aqui. Ele deve continuar funcionando os outros cadastros, tá? Então, por exemplo, esse grupo de produtos aqui. Shift F5 para ele atualizar. Então, se eu colocar aqui, ele continua salvando. Vamos ver. Beleza. É isso mesmo. Agora, para esse cara aqui, vamos lá. Para o de produtos, ele tem que fazer um negócio diferente. Se você for olhar, vamos dar uma olhada rapidamente aqui. O que ele está enviando? Deu ruim alguma coisa. Deu ruim alguma coisa aqui, ó. Parâmetro, não sei o quê, porque a gente mudou e a gente não terminou as mudanças, tá? Então ele parou de funcionar, mas daqui a pouquinho ele vai voltar a funcionar. Vou só minimizar isso aqui para facilitar o seu entendimento. Então a gente basicamente mexeu nisso aqui, a gente refatorou isso, né? E criou esse salvar customizado, ok? O que a gente precisa fazer agora? Bom, a gente vai utilizar o que a gente precisa lá, a gente vai criar a funcionalidade customizada lá no nosso produto.js. Então, vamos fazer onde? Vamos fazer aqui, né? Pronto. Quais são os parâmetros? Vou chamar dos mesmos nomes aqui. E o que a gente vai fazer aqui? Bom, a gente vai utilizar o Ajax. Esse cara aqui, a gente pode utilizar um objeto. Criamos um objeto anônimo. Que a gente tem lá o tipo, que vai ser um post. Também temos o process data. Vamos dizer que ele é falso. Por quê? A gente está dizendo que a requisição ela não deve ser tratada pelo jQuery, tem que ser enviada crua, do jeito que está. E aí vamos dizer que o content type vai ser falso, ou seja, não informe nada do conteúdo, não informe na requisição qual é o tipo do conteúdo, tá? E aí o data é o que? Param. Que no final das contas vai ser o quê? Vai ser esse form aqui. Ok? A URL vai ser a URL enviada aqui por parâmetro. Agora temos o data type, que é o tipo de dados retornado pelo back-end. A gente vai deixar aqui JSON, que é o padrão que a gente está utilizando. Agora tem duas funções. A gente pode utilizar success e vamos usar, né? Function e a error. A function, a gente vai colocar o response aqui. Ele vai retornar de lá do servidor, ok? E aí, o que a gente vai fazer? Bom, a gente pode executar exatamente isso aqui, ó. Pronto. E no erro, a gente pode vir aqui e salvar ele. Olha como é que ficou simples também, tá? Então, só que aqui é mais especializada, né? Aqui é mais generalista. Então a gente está fazendo um post, escreve menos, tal, mais fácil, tal. Então, vamos deixar do jeito que está agora, ok? Então, o que a gente está precisando agora? Vamos ver, a gente já tem todo o Ajax,
A gente já tem um campo aqui, tá caminhando bem. A gente falta fazer uma coisa. O que acontece? Esse parâmetro aqui não pode ser o mesmo desse, porque aqui, esse parâmetro é um form. E esse parâmetro aqui não é um form, né? Quando a gente dá o salvar aqui, ele vai cair onde? Vai cair depois nesse aqui, né? Vamos lá aqui. Salvar ok. O que ele vai fazer? Ele vai precisar de algumas informações, salvar ID, tá vendo? Que não são forms. Não é um form. A gente tem que fazer de um jeito diferente no form. Então, por causa disso, vamos criar uma função aqui só para isso, tá? Vamos chamar de getParâmetro. Essa função ela vai retornar um objeto, JavaScript anônimo, que aí sim tem aqueles campos. Quais são os campos, tá? Podia ter copiado isso antes, né? Mas eu acabei esquecendo. Vamos lá. Antes de desfazer aquilo tudo ali, vai ser o ID, porque o ID você viu que ele está precisando aqui, mas qual? Vamos ver se a gente precisa de mais. Aqui, propriamente, só o ID. Mas tem coisas que são usadas aqui no preencher linha grid. Então vamos olhar. Preencher linha grid é específico de lá da implementação. Eu preciso do código, código, nome, quantidade, estoque e ativo. Código, nome, quantidade, estoque, ativo. Só que vendo logo. Com isso, eu vou vir aqui e executar. Pronto. Então, depois que eu salvar, conseguir salvar, tal, ele vai retornar, ele vai executar esse salvar ok, enviando o response e o getParâmetro. Por quê? Porque ele vai criar uma linha lá no grid do jeito que deve ser criada. Beleza. O nosso front-end basicamente é isso, tá? Para a gente enviar. Você já viu que foram vários passos. Agora a gente vai alterar o nosso back-end. Então vamos lá. O que a gente precisa alterar? Vamos fazer top-down, né? Do mais simples ao mais para fora ou mais para dentro, digamos assim. A gente vai utilizar o salvar produto, que é exatamente o que a gente está fazendo aqui. Então vamos lá. No salvar produto, eu já envio, né, ou melhor, ele já faz o binding. A gente utiliza aqui o parâmetro binding padrão do ASP.NET MVC. Ele faz o trabalho dele. Só que a gente não vai mais utilizar esse parâmetro binding default, né, o padrão do ASP.NET MVC. Então vamos remover. Por quê? Porque tem um arquivo ali no meio, é diferente. Então o que a gente vai fazer? Bom, a gente vai simplesmente fazer o nosso próprio binding. Como é que a gente vai fazer o nosso próprio binding? Vamos lá. Eu já tenho esse código aqui, que é um código bem repetitivo. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando o meu produto model e obtendo da requisição do form lá, da requisição. Exatamente isso. Tá? No final, tem essa imagem aqui, que é nome, arquivo, imagem. O que eu vou fazer? Bom, isso aqui tem que ser antes. Vamos criar uma variável aqui. E aí, o que essa variável vai fazer? Bom, se o request.files.count
for maior que 0, ou seja, tiver algum arquivo lá que veio por essa requisição, então eu vou obter alguma coisa aqui. O que eu vou fazer? Vou criar aqui um arquivo request files. Só quero pegar um arquivo, então só aquele lá. Ah, só que eu vou ter que arquivo. Vou ter que criar uma variável aqui chamada arquivo, que ela é do tipo, qual tipo aqui? HTTP file aqui, ó. Vamos lá. HTTP hosted file base. Nulo. Ah, não é isso. Não é hosted. Hosted. Pronto. Aí o que eu vou fazer? Utilizando o path. Vamos lá. Vai lá, path. Vocês têm I/O, é isso aí. Get file name. Eu vou pegar o nome do arquivo. Então, pronto. Então aqui contém exatamente o nome de arquivo que vai ser exatamente o que eu vou gravar lá no banco de dados. Tá dando erro ainda porque eu não fiz a modificação lá do meu model, tá? A gente precisa fazer essa modificação. Mas antes da gente ir para lá, a gente precisa fazer alguma coisa aqui, que é efetivamente gravar o arquivo, né, com esse nome lá na pasta. Então, depois que ele conseguiu salvar, eu vou verificar aqui se o nome do arquivo está preenchido e diferente de número. Pronto. Aí o que eu vou fazer? Vou criar um aqui, caminho, arquivo, vamos utilizar o path combine, a gente vai pegar caminhos lá. O que a gente vai utilizar? Antes disso, server mappath, eu vou mapear um caminho do servidor, que é esse aqui, content imagens. Vou ter que criar essa pasta. Daqui a pouquinho a gente cria, tá? Nome, arquivo, imagem. Pronto. Aí aqui eu tenho o nome do arquivo propriamente dito. O que eu vou fazer agora? Utilizando aquele posted, né? HTTP posted filebase. Eu vou fazer um save. E em qual nome, qual caminho? Nesse aqui. Pronto. Aqui eu salvei o arquivo, ou seja, se eu conseguir salvar no banco, eu venho aqui e salvo o arquivo. Agora a gente precisa criar dentro desse content aqui essa pasta. Pronto. Basta isso aqui. Tá, o que a gente precisa fazer agora? Bom, a gente precisa ir lá no model e alterá-lo. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente faz, vamos lá criar uma propriedade aqui, ela vai ser string chamada imagem. Ok? E ela não é requerida, não é nada. Deixar do jeito que ela tá. Tá melhor assim. O que a gente vai precisar fazer? Vai ser aqui no salvar. Bom, a gente vai ter que incluir, vamos incluir logo aqui, né? Imagem. E vamos incluir aqui embaixo imagem. Copiar isso aqui para alteração. Eu vou precisar também disso aqui. Aqui. Tá.
Isso aqui eu fiz isso aqui só para ficar mais fácil depois de fazer isso. Ó. Pronto. Bom, nós fizemos quase tudo aqui. Ah, tá faltando uma coisa. Vamos fazer já de cara, né? Eu sei que a gente vai fazer a leitura depois, mas aí a gente já faz uma refatoração aqui que eu sei que a gente vai precisar. Ou seja, olha só. No momento que a gente está retornando isso aqui, tá vendo? A gente vai ter que incluir mais uma parada aqui, né? Olha só. Esse ativo, vamos colocar aqui imagem. E aqui vai ser imagem, correto? Mas vejamos, a gente ainda vai precisar disso aqui. Olha só. Então vamos fazer a mesma coisa? É melhor não, né? Vamos fazer o seguinte, então. Vamos refatorar. Como a gente vai refatorar? Vou até deixar aqui. Vamos criar um private static produto model. Vamos ver, montar produto. E vai ser um SQL Data Reader. E aí, internamente, vai ser isso aqui mesmo. Exceto porque a gente já vai retornar direto aqui. Não adapter. Pronto. E aí, nós vamos utilizar aonde a gente for precisar. Viu? Ficou mais simples, né? Nosso código. Está mais especializado. E aqui também. Pronto. O negócio está ficando bom, está ficando bom. Então, voltando aqui ao salvar, já fizemos também as alterações nesse salvar. O que a gente vai precisar agora, por fim, é claro, né? A gente vai precisar alterar o nosso banco de dados. Essa alteração também vai ser muito simples. A gente vai basicamente incluir o nosso campo lá, tá? Então, a gente vai ter aqui, vamos lá, tem um controle aqui, estoque. Eu já tenho esse script, eu vou explicar para você. Ele é muito simples, tá? Primeiramente, ele cria um campo chamado imagem. Depois, ele atualiza esse campo colocando plic-plic, porque já tem dados lá. E depois, ele modifica aquele campo dizendo que ele é not null. Só isso, tá? Porque no final das contas, eu já mostrei essa técnica aqui, né? A gente vai precisar que esse campo seja obrigatório. Pelo menos que tenha lá em branco, que é diferente de nulo, ok? Então vamos ver se funcionou. Tá aqui, a imagem nula. Não nulo. Agora a gente vai fazer o build. Vamos executar o build e vamos ver que bicho que vai dar. Eu acho que o negócio tá ficando bom, tá ficando bom. Vamos acompanhar, pelo menos a primeira gravação. Então vamos depurar. Ele demora um pouquinho. Subindo tudo que tem direito. Então, o que a gente fez aqui foi criar o campo, tá? E fazer com que esse campo, ele propriamente dito, ele selecione uma imagem e essa imagem seja trafegada na rede. Vamos lá, vamos fazer aqui, ó, network. Ó, salvar. Mas antes vamos dar uma olhada aqui. Ó, salvar produto. Ó, tá aqui, ó. Tá vendo? Tá no formato form. Ó, form data, id, código. E por aí vai. Ó. Aqui. A imagem em tipo JPEG. O token é isso aqui que a gente precisa. Aqui desse lado
a gente vai obter a imagem. Nome do arquivo de imagem. Depois, atribuir lá o módulo, criar o módulo. Por fim, salvar aquele módulo. Depois que a gente salvou, vou até habilitar aqui, mostrar todos, né? Depois que ele salvou, a gente vai efetivamente salvar a imagem. Então, qual é o caminho? Olha lá, é exatamente aqui. Save Images. Olha lá, salvou a imagem. Viu? Ah, moleque! Ó, agora você já fez a salva da imagem. Cara, como você pode ver, essa funcionalidade dá um trabalhinho, mas está ficando maneiro, né? Então, a gente fica por aqui, desenvolvedor. Te vejo no próximo episódio e que a força esteja com você. Tchau, tchau.